Pessoal, a picanha e a cervejinha vão ter que ficar para depois. Até o BTG Pactual jogando a toalha. Pro BTG fazer isso é porque o negócio tá feio. E é sobre isso e muito mais que a gente vai comentar nesse vídeo. Então vem comigo. Começando aqui pelo Ibovespa, uma das piores bolsas de valores do mundo em termos de performance, caindo 4,35% no ano. E FIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caindo 4,59%. Pessoal, fundos imobiliários caindo quase 5%, uma carteira inteira. Então ninguém, absolutamente ninguém está ganhando dinheiro com fundos imobiliários nesse ano. Com ações, dependendo da ação que você tem na carteira. Então se você for pegar hoje uma carteira só ações, só fundos imobiliários ou só os dois, essa carteira não está performando muito bem. É por isso que eu costumo dizer, você fica aí nesse viés de só vou ter ação, só vou ter fundo imobiliário, isso aí costuma não acabar muito bem, porque você vai ter anos como o ano de 2024, em que você vai ter aí uma performance ridícula. Esse tipo de situação só é boa para quem tem dinheiro, para quem ganha bem, para quem pode aportar bastante para comprar esses ativos depreciados. Para a pessoa que não tem dinheiro para aportar, para a pessoa ali que tem pouco dinheiro, esse tipo de situação só desestimula essa pessoa. Ainda mais porque, né, pessoal? Dólar subiu quase 20% nesse ano. 19,84%. E tinha economista da XP falando que dólar acima de R$ 5 seria algo bastante improvável. Diante disso, com o dólar a quase ali tocando nos R$ 6, quase no hexa, a gente tem um dólar que, se você pegar desde julho de 94, implantação do Plano Real no Brasil, você tem 500% de valorização do dólar. Isso dá uma taxa anual composta de mais de 6% ao ano, 6,15% ao ano, quase chegando no IPCA acumulado de 7% ao ano. Então, simplesmente comprar dólar fez você quase zerar a inflação no Brasil. Olha só que maluquice. Perceba, portanto, que investir no exterior é praticamente uma necessidade, porque mesmo que você não ganhe com altas taxas de rentabilidade no exterior, o simples fato de você ter aí uma expectativa de retorno de 6% ao ano do dólar, que é, como eu te disse, o quanto o dólar se valoriza frente ao real, historicamente, só isso já é algo a se pensar. Porque veja, num ano como esse, só esse 6%, se de fato tivesse retorno de 6%, faria você ter um retorno melhor que a bolsa de valores e um retorno melhor que os fundos imobiliários. É preciso ter uma carteira balanceada para que você tenha um portfólio blindado, não um portfólio que fica nessa ciclicidade maluca que muitos acabam sustentando. E aí, claro, né? Quando a gente olha para o fluxo de capital na B3, ele não é nada comprador. Dólares saindo em valores altos. No dia 14, foi mais de R$ 1 bilhão saindo da Bolsa de Valores. CDI acumulando 9,53% só nesse ano, com perspectiva de continuar subindo. Vocês sabem que o CDI acompanha a Selic, ele é mais ou menos 0,10 abaixo da Selic. Taxa Selic vai fechar 11,75 nesse ano. Essa é a previsão do mercado. E aí então você tem aí um CDI que deve fechar acima de 11% ao ano. Sendo que para o ano que vem já tem projeção de Selic acima de 13. E de onde que vem essa projeção de Selic acima de 13? Não está escrito aqui no Boletim Focus que diz que a Selic poderia chegar a 12, mas isso aqui não interessa, essa opinião que está aqui. O que importa é o que o mercado está exigindo, e isso você pega no site do Tesouro Direto. Quanto que o mercado está exigindo em Tesouro Pré-fixado 2027, de prazo mais curto? Está exigindo 13,29% para emprestar dinheiro para o governo. 2031, 13,05%. Então é a partir disso aqui que o pessoal tá falando em 13. Por outro lado, você tem o Bitcoinzinho em reais, 568 mil reais, meus amigos. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho a minha carteira ali com 30% em Bitcoin. Não porque eu comprei 30%, isso que é doideira de ser feito. O que eu fiz foi ir fazendo dollar cost, aumentando aportes enquanto a gente estava no bear market, que começou ali a partir de 2022, e aí eu acabei acumulando um volume expressivo de bitcoins. E aí o que acontece? 568 mil reais, logo 600 mil reais no Bitcoin. E aí eu ganhei tanto com a variação cambial, quanto com a valorização do próprio Bitcoin. Aqui você teve 165% de valorização. Bitcoin em dólar se valorizou 121%. Nesse momento,
a 97 mil dólares, beirando 100 mil. Note que se você tivesse simplesmente uma posição convexa em Bitcoin, a rentabilidade total da sua carteira não teria sido tão baixa. E mesmo que você não acredite no Bitcoin, se você tivesse esse ativo no seu portfólio, você poderia vender agora para comprar bolsa mais barata. Olha só como o balanceamento vai funcionar caso você não fique só ancorado, só ali preso, concentrado em uma classe de ativo. Você tem ali uma classe de ativo que você entendeu a importância, ainda que minimamente. Teve uma supervalorização, você pode vender uma parte para comprar a outra classe de ativo desvalorizada, como Bolsa Brasil ou até fundos imobiliários, se fizer parte da sua estratégia de investimento. E aí você poderia estar se perguntando, tá, Luan, teve queda na Bolsa Brasil, teve queda fundo imobiliário, ativos brasileiros como um todo. Mas hoje seria realmente uma oportunidade de comprar? Por quê? A gente sabe que não é qualquer queda que é uma oportunidade. A queda pode ser o quê? Uma grande cilada, porque tá tudo indo ladeira abaixo. Será que é o caso? Já vou te contar essa história aqui com mais calma. Mas antes, picanha subiu 15% em um ano para outro, segundo a FIPE. Isso aqui demonstra pra gente o seguinte, pessoal, que a picanha, a cervejinha, vai ficar para depois. Talvez ano que vem, talvez no último ano de mandato. Não sei você, o que você acha? Não foi só a picanha não, tá? Filé mignon subiu 16,87%. Pernil com osso, 17,8%. Lombo, quase 20%. E o IPCA é só 5%. IPCAzinho é só 5%, gente. A carne subiu quase 20% aqui, mas tá tranquilo. Claro que há o fator climático. Obviamente, ele afetou o agronegócio como um todo. Mas, churrasquinho mais caro nos supermercados não foi só por conta do evento climático. A gente tem aqui algo básico em economia. O câmbio. Enquanto alguns estão dizendo, pobre não come dólar. Ah, gasolina não afeta em nada nos alimentos. Não tô nem aí para a política comercial do Trump, se vai subir dólar, eu não tô nem aí. Eu vou me importar aqui com o Brasil. Tá aí o resultado. Mas o foco aqui é o câmbio. Olha só o que diz a matéria da própria Infomoney. O aumento nos preços das carnes está ligado à desvalorização do real, que estimulou as exportações de carne, especialmente para a China. Então o que acontece? O produtor de carne, ele não é um besta, não é um tapado. Ele olha para o dólar se valorizando e o preço da carne indo conjuntamente lá no exterior, ele fala, eu vou vender aqui no Brasil ou vou vender para fora? Para a China, por exemplo? Claro que eu vou vender para fora. Eu vou ganhar muito mais dinheiro. As margens já são apertadas. A gente está falando de commodity, a gente está falando do mercado com bastante concorrência. No Brasil, o agronegócio é um mercado bem eficiente, tem bastante concorrência. E aí, claro, para vender internamente, o produtor rural vai exigir um valor maior, né? Vai ter que pagar mais caro. Então, isso prejudica o preço das carnes aqui no Brasil. Então, foi o evento climático, sim, mas o grande ponto foi o câmbio. E o câmbio é culpa do governo. Você sendo de esquerda ou não, você precisa reconhecer que o câmbio é culpa do governo. Porque a saída de dólares do Brasil decorre do fato de que o estrangeiro está enxergando muito risco no Brasil. E esse risco vem do fiscal. O governo só vem com a conversinha de taxar super ricos, ficar taxando aqui, taxando acolá, e não apresenta um plano claro de contenção de custos, de despesas públicas. E o endividamento público só crescendo. Até agora, o plano que foi inicialmente apresentado corta bem pouco frente ao que é necessário no Brasil. Enquanto isso, o câmbio continua subindo. E o Lula, a gente vai vencer o mercado financeiro. Eles ficam falando bobagem o dia inteiro, todos os dias. E é engraçado o Lula dizer isso, porque até a Faria Lima, que antes fez o L, agora está abandonando o governo. O Stuhlberger está se penitenciando por ter acreditado na responsabilidade fiscal desse governo. E olha só aqui o gráfico do boi gordo futuro, cotado em dólares. Pobre não come dólar, né? Tá aqui, a prova cabal. E aí o BTG teve que se render, dizendo que o estouro da meta de inflação já é uma realidade e a Selic aumentando ainda mais. Projeção para o IPCA subindo para 5% ao final de 2024 e subindo para 4,8% ao final de 2025. Sempre um pouquinho mais de otimismo para o ano subsequente. Selic devendo fechar a 13,25. Quanto que tá aqui a taxinha do pré-fixado? 13,29. Coincidência, né? Eu já mostrei para vocês também que o Morgan Stanley também está recomendando venda Brasil, dizendo que antes de melhorar vai piorar ainda, e já está piorando. E aí eu te pergunto, com carne subindo pelo menos 15% de um ano para outro, tá? 15% de um ano para outro. Você que realmente fez o L, você que acredita em políticas de esquerda, do que adianta
sendo sincero aqui, subir 15% o preço dos alimentos, aqui a gente está falando de proteína animal, e aí você ter um aumento do salário mínimo um pouco acima da inflação. Inflação oficial em 4, 5%. O aumento do salário mínimo não se aproxima de 10%. E aí você tem 15% de inflação. Você realmente acredita nessas políticas? O resultado está aí. É claro que tem o contraponto. E esse é um contraponto importante para quem, como eu disse, tem dinheiro para aportar Brasil nesse momento. O contraponto é o seguinte: a gente está com um patamar de múltiplos muito interessante para o Brasil. Valuations interessantíssimos. A gente tem hoje emergentes no geral, e o Brasil está incluso aqui, negociando a 12,6 vezes lucro, enquanto que mercados desenvolvidos quase 19 vezes, Estados Unidos quase 22 vezes, múltiplo projetado. Brasil a gente está com múltiplo abaixo de 10. Quando você compara múltiplo histórico, Estados Unidos versus Brasil, a gente está no menor patamar histórico. Então, Bolsa Americana está cara, sim, lá nas alturas, porque as pessoas têm medo de investir em emergentes, e Bolsa Brasil completamente largada. Por isso que eu não zero o Brasil, por isso que, inclusive, o maior percentual da minha carteira são ações brasileiras, por conta disso aqui. Elas estão bastante descontadas, e vamos lembrar sempre, o dividendo no Brasil ele é isento de imposto de renda. Então ele ajuda bastante a gente construir uma carteira previdenciária para a gente se aposentar. E como eu disse, Bolsa Americana está cara. Quando você olha para o índice preço-lucro do S&P 500, está em 30 vezes, um patamar bem elevado. Não à toa que o Warren Buffett vem fazendo vendas consistentes, alcançando um caixa líquido recorde em títulos públicos de curto prazo. Caixa de 325 bilhões de dólares. Muito dinheiro. Vendeu Apple, vendeu Bank of America, mas ele nunca zera. Boas empresas, ele não zera. Ele só reduziu posição, realizando todo o lucro que ele acumulou ao longo do tempo. E por que ele está fazendo isso? Não há um motivo declarado do Warren Buffett a respeito disso. O que sinaliza pra gente é que, como ele é um gestor de fundo, a Berkshire é uma holding, na prática um fundo, ele precisa entregar performance. E como ele está vendo o mercado americano muito caro, ele não está enxergando claras oportunidades de preços, ele está fazendo caixa para ter disponibilidade ali no seu balanceamento em eventual correção desse mercado. Não necessariamente ele está prevendo uma crise, inclusive ele é crítico disso, mas claramente ele vê o mercado caro, não há dúvida disso. Senão ele não faria vendas agora. Mas a realidade do brasileiro é outra. A gente tem a questão do câmbio. O câmbio impacta muito na decisão de investimento do investidor. Por isso, para quem faz aportes mensais periódicos, precisa ter um pouco de exterior na carteira, simplesmente porque no longo prazo o dólar é para cima. Ou você tem dúvida disso? O que a gente pode concluir é então, Brasil hoje é uma oportunidade clara. O pessimismo está alastrado. Não à toa, o governo não está ajudando nem um pouco. Mas investidor brasileiro precisa investir apesar do governo. Senão, você nunca vai investir no Brasil, porque no Brasil até o passado é incerto e a política é aquela baguncinha toda que você já sabe. Então, são duas opções. Ou você investe no Brasil, ainda mais esses momentos de puro pessimismo, onde o valuation das ações brasileiras fica bastante atrativo, ou você não tem nada de Brasil, você precisa decidir. Eu prefiro ter a maior parte da minha carteira em Brasil por conta disso aqui. Dividendo é isento de imposto de renda, o dividendo acaba sendo alto porque as empresas têm múltiplos baixos e, diante dessa alta volatilidade das ações brasileiras, eu consigo, tendo dinheiro, aportar nesses momentos de baixa e acumulando ações o máximo possível, promovendo um enriquecimento invisível que eu só vou perceber quando nós tivermos um novo ciclo de alta. Quando isso vai acontecer? Ninguém sabe. A gente sabe que o gatilho para isso pode ser externo ou interno. Interno é mais difícil nesse governo, porque a política que eles estão adotando não é uma política favorável para a nossa economia e principalmente para o câmbio. Crise à vista por conta do Buffett? Não sabemos ao certo, mas sabemos que a Bolsa Americana está cara. Quando algo está caro, a gente compra menos ou até para de aportar. Mas não significa que você não vai ter nada de dólar na sua carteira. Porque, como eu disse, você tem uma expectativa de longo prazo de 6% de valorização do dólar frente ao real. E um portfólio que performa bem todos os anos é um portfólio descorrelacionado, em que, mesmo que eu tenha um ano ruim de Bolsa Brasil, pelo menos eu compenso com a alta do dólar frente ao real ou com o Bitcoin. Não necessariamente você tem que ter Bitcoin, só estou te dando um exemplo, ou com qualquer outra classe de ativo, desde que você não fique enviesado em uma coisa só, que costuma ser muito difícil de sustentar no longo prazo. Até mesmo grandes investidores, em dados momentos, eles precisam voltar atrás com as suas filosofias e decisões, porque tudo é muito dinâmico, ainda mais nos tempos modernos, nos tempos da tecnologia e da inteligência artificial. Então fica ligado.
E para ficar atento aos nossos insights, a minha visão do que está acontecendo na economia e nos investimentos, ter acesso a preços tetos de ações, fundos imobiliários, um mini curso de valuation, acompanhar a minha carteira de ações brasileiras e muito mais numa comunidade super engajada. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você conhecer a minha comunidade, a URM. Te espero lá. Fui!